Beleza, vamos lá então. João, capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Vocês estão enxergando já o quadro? A cena? Né? Trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Escreveu. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Diga comigo: agora vá e abandone a sua vida de pecados. Amém? Curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, nós temos nos encontrado aqui cada domingo, e a gente tem meditado na Tua Palavra. E é difícil, Senhor, no meio de tantas coisas do dia a dia, a gente praticar essas verdades. Mas a Tua Palavra diz que se a gente ouvir e não praticar, a gente só está olhando a nossa imagem no espelho. E logo a gente vai esquecer. Por isso nós clamamos a Ti e pedimos: Espírito Santo de Deus, nos ajuda a ouvir, a compreender, a entender, Senhor, a prática dessa palavra. E que saiamos daqui, Senhor, com essa palavra marcada no nosso coração, para vivermos, Senhor, a salvação, a libertação, a cura, para sermos como o Senhor tem nos ensinado, a luz que essa terra tanto precisa, o tempero para as nossas casas, o sal, para que haja temperança em nós. Não queremos ouvir mais uma vez a Tua palavra, mas queremos receber a Tua palavra. E precisamos da Tua ajuda. Por isso fica conosco. Ministra, Senhor, aos nossos corações. E se há, Senhor, incredulidade, se há barreiras, se há dureza, se há preocupações, desfaz tudo isso agora, para que a Tua palavra possa repousar e com ela o Teu propósito se manifeste em cada um de nós, para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. A gente tem, hoje é o 6º encontro, estamos quase acabando, e a gente tem meditado sobre esses encontros e o que cada um deles tem gerado. E hoje a gente tem um encontro aqui que ele começa, não é? Ele começa bem, ele começa ali com gente desejando o que Jesus tinha, né? Mas, diferentemente dos outros, ele mostra também que nesse encontro, pessoas dispostas a fazer o mal. Diz que Jesus desceu ali do Monte das Oliveiras. Jesus estava em Jerusalém, ele não tinha residência em Jerusalém. Então adivinha onde Jesus passou a noite? Lá no Monte das Oliveiras. Fazendo aquilo que a Bíblia sempre mostra que Jesus fazia nesses momentos, orando. E passou a noite no Monte das Oliveiras. No outro dia de manhã, diz o que? Jesus desceu ao templo. E o povo foi se reunir com ele.
mas ali também vieram pessoas com o mal planejado em seu coração. E a palavra diz aqui que aqueles homens vieram, e eles vieram ali não porque eles queriam fazer justiça com alguém que foi ali, né, ou alguém que foi manchado pelo adultério daquela mulher, alguém que talvez, né, uma outra família cujo marido deitou-se com essa mulher e estava passando vergonha. Eles chegaram ali com esse pretexto, mas que na verdade o que eles queriam era preparar um laço para o Senhor. O que eles queriam, na verdade, era, como diz a palavra aqui, esta pergunta era como uma armadilha, porque eles procuravam alguma maneira de acusar Jesus, de fazer o mal a Jesus. E aí, se Jesus, ele dissesse que aquela mulher não tinha pecado, ele não seria visto como profeta. Ele seria visto como alguém contrário a Deus. Por quê? Porque ele seria conivente com o pecado daquela mulher. Se de outro lado Jesus falasse, não, apedreja, Jesus ia estar cometendo um ato contra o Império Romano, porque quem poderia ordenar a morte era o governador, né? Além do que, Jesus, aquela aparente bondade, digamos assim, né, que Jesus tinha, fazendo bem às pessoas, ela ia ser desfeita. Eles podiam dizer, olha, está vendo o quanto ele é mau, o quanto ele é impiedoso, o quanto ele, e aí... Era isso que eles buscavam, preparar uma armadilha contra o Senhor. Mas aí nós vemos pelos atos de Jesus, nós vamos ler e meditar um pouco sobre isso. Jesus ensina que na verdade, o Evangelho, a boa notícia de Deus, não é para quem se julga sem pecado. Aliás, lá em Mateus, Jesus diz o quê? Ele veio, não é? Não para os que se consideram sãos, sadios, mas ele veio para quem? Para aqueles que se consideram doentes, enfermos. Jesus não veio para aqueles que se consideram justificados, mas Jesus veio para aqueles que se consideram que estão diante de Deus, descobertos, condenados, e não há como ser justificados diante de Deus. Então Jesus mostra com essa atitude, ele vai escrever no chão, e depois ele vai se levantar e trazer uma palavra, e depois fica só ele e esta mulher. O que Jesus está mostrando? Que o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus, não é para quem se considera são, perfeito, a ponto de assumir uma posição de julgador ou de juiz, mas para quem precisa de Deus. Quantos precisam de Deus aqui? Diga, a boa nova de Deus é para a minha vida. Diga, e esta boa nova, o Evangelho de Deus, é poder de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então, como a gente tem pouco tempo, vamos identificar primeiro a motivação de cada coração. Nós temos, em primeiro lugar, a motivação que está no versículo 1, no versículo 2. Diz que Jesus, pela manhã, ele desceu ao templo e todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou ali para ensiná-los. A motivação da grande maioria das pessoas, daquela multidão, quando souberam que Jesus estava novamente no templo, foi o quê? Vamos para lá. E aqui, diferentemente, nós não vemos Jesus curando, nós não vemos Jesus abrindo os olhos de cego, nós não vemos Jesus multiplicando o pão, nós vemos Jesus ensinando. E mostra que as pessoas foram ali com esta motivação de aprenderem, de serem ensinados, de buscarem conhecer a justiça de Deus por meio dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós falamos lá atrás, na primeira quarta-feira, falamos sobre as bem-aventuranças. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurado, felizes, muitos felizes são os que têm fome e sede de justiça. E nós falamos que essa justiça não é a justiça dos homens, mas é a justiça de Deus, é a moral de Deus, é aquilo que Deus quer que a gente viva, pratique. E aí, isso só é possível através do ensinamento. Quando você senta, esse termo que diz aqui, a ensiná-los, é a posição de alguém que senta para ouvir outro que ensina. E Jesus diz, quando você tem essa sede de aprender sobre as coisas de Deus, há duas coisas que vão acontecer com a sua vida. Se você busca aprender as coisas de Deus, você vai ser uma pessoa muito feliz na sua vida. Amém? Diga,
Diga: eu serei muito feliz, eu serei muito bem-aventurado se eu me dedicar a aprender a palavra de Deus. E aí, ainda Jesus diz lá em Mateus 5,6, que aqueles que têm essa fome e essa sede, eles serão saciados, eles serão supridos. O Senhor lhes abrirá o bom tesouro para com ele. Aí nós temos a segunda motivação, que é vista onde? Através do versículo 3, os mestres da lei e os fariseus. É o terceiro tipo de coração que a gente vê. E aí se o primeiro grupo tinha uma motivação de ir até lá e aprender com Jesus, a motivação desse grupo era errada. E era uma motivação que demonstrava altivez de espírito, que demonstrava arrogância de espírito. E a altivez, arrogância de espírito, avareza de espírito, apesar que a avareza talvez não caberia aqui, mas é destruidora. O que nós vemos aqui, que esses homens, pela posição que eles ocupavam, mestres da lei e fariseus, então eles vão até ali movidos o quê? De raiva, movidos pelo ódio, movidos, talvez e com certeza até, pela inveja que tinham de Jesus. Porque mesmo eles, como mestres da lei, que eles eram, eles não conseguiam arrebatar a multidão que Jesus, que não era mestre de lei, não era mestre de nada, arrebanhava e ensinava, como estava naquele dia, naquele momento, uma multidão ouvindo Jesus, e eles sendo mestres, ninguém queria ouvi-los. Então eles estavam ali também movidos e motivados pela inveja. E isso no seu coração, o quê? Fez com que eles promovessem uma situação, criassem uma situação, e dentro daquela situação, especificamente, de acusar uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E como eu disse, era só a motivação errada. Tão altivos que eles não se preocuparam em transformar aonde Jesus estava mesmo, no templo, certo? Então, o coração deles, a motivação deles era tão terrível que eles nem se preocuparam de transformar o lugar separado por Deus para a adoração, para a busca de Deus, para a exaltação de Deus, transformar aquele lugar no lugar de condenação, de julgamento. Olha a vida daquele irmão, olha aquela irmã, né? Coisas que acontecem no dia de hoje. Às vezes a igreja se torna um lugar de julgamento. As pessoas ficam olhando a vida do outro e julgando a vida do outro. O que um veste, o que o outro fala, o que o outro dirige, o carro desse, daquele. E ficam julgando a vida dos irmãos. Isso é horrível. Isso é terrível diante de Deus. E aí, o que acontece? A gente ainda aprende que essas pessoas são pessoas que se utilizam da palavra de Deus, não é? Para justificar as suas ações. Porque na verdade, e nós vamos ver isso já adiante, aquilo que eles estavam fazendo era errado, era uma coisa aparentemente certa, mas era errado. Eles queriam fazer o certo da maneira errada, prejudicando ainda uma pessoa. E aí o que acontece? Eles citam exatamente a palavra de Deus. Ah, mas a palavra de Deus diz isso. Nós temos que pegar e apedrejar. Ou seja, pessoas que não têm o menor escrúpulo, né? E acabam usando a palavra de Deus para justificar seus erros, suas ações, e até o julgamento que elas querem fazer dos outros. Ao mesmo passo que às vezes elas estão dentro daquele mesmo processo condenatório e não enxergam isso, né? Então, é típico da religiosidade. Então a pessoa age debaixo de uma aparência de fidelidade a Deus, mas que na verdade ela está buscando um caminho para tornar os seus propósitos reais, se vingar de uma pessoa, né? Então a gente falou até quarta-feira aqui, tem que fazer, mas a Bíblia diz olho por olho. Mas Deus diz o que? Olho por olho e dente por dente. Mas eu digo a você, ame ao seu inimigo. E nós entramos o porquê no mérito dessas coisas que eu não vou entrar agora. Então tem gente que às vezes usa a palavra do jeito que ela quer para atender a sua necessidade, o seu objetivo, o seu propósito.
E isso é errado, isso é religiosidade diante de Deus. Amém? A palavra de Deus nos ensina que a gente não deve julgar. Abra sua Bíblia comigo aí. Deixa eu marcar aqui para eu não perder. Abra em Lucas, no capítulo 6. Um texto muito conhecido, que todo mundo usa como oferta. Noutros tempos eu também usei erroneamente. Acharam aí Lucas capítulo 6, versículo 37. Acharam? Amém? Diz assim, ó: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão. Perdoem e serão. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Diga comigo: pois a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Anota isso aí, viu? Depois, 39. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Amém? Até aí. Depois você pode ler o restante. Aliás, vamos ler, vai. Versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Porque você repara no cisco. Olha a palavra cisco aqui. Né? Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, da travessa, do travessão que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Amém. Vocês entenderam? Amém. Acho que a leitura é simples. A palavra de Deus é simples, né? Então, Jesus, ele está falando aqui, e os estudiosos, eles não chegaram num consenso, que isso aqui também é um sermão de Jesus, começa desde lá o versículo 1, e é um sermão semelhante ao sermão lá que começa em Mateus capítulo 5. Inclusive Jesus usa aqui, Jesus está falando sobre o julgamento ao próximo, que lá em Mateus 7, 1 a 5 também fala. Você não tem que julgar o teu irmão, você não tem que condenar o teu irmão. Muita gente confunde, achando que eu não posso julgar as ações do meu irmão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu posso olhar e enxergar se alguém está praticando, se aquilo é certo ou errado. Não é isso que eu estou dizendo. Isso você pode fazer. O que você não pode é, depois de fazer esse discernimento, esse julgamento, o que fulano está fazendo é errado, o que fulano está fazendo é certo. E se no que é errado, o que você não pode exercer uma condenação, um juízo sobre ele. Isso aí pertence a Deus. Ou como nós falamos aqui na quarta passada, existe aqueles que Deus reservou para aplicar o juízo e a condenação. Mas o que Jesus está dizendo é que a gente não pode fazer um julgamento que exerça condenação sobre a pessoa. Né? Mesmo em relação à palavra de Deus, como muita gente vê, olha, se você não aceitar a Deus, você vai para o inferno, porque você é isso e aquilo, você vai para o inferno. Nós estamos exercendo, ao fazer isso, um julgamento condenatório, e não devemos de fazer, porque quem somos nós para dizer quem Deus vai lançar ou não no inferno? Você concorda? Aliás, Jesus fala sobre isso. E se tiver alguém que no nosso ângulo de visão vai para o inferno e Deus resolver tirá-lo do inferno, quem somos nós para fazer juízo? Então isso que Jesus está ensinando, e ele diz aqui que ao contrário do que aqueles religiosos estavam fazendo, nós também devemos aprender isso. Não podemos ter uma visão de juízo sobre os nossos irmãos ou sobre quem quer que seja. Não podemos ter uma visão de condenação sobre o nosso irmão.
É isso que Jesus está ensinando. Porque isso é o quê? É uma visão de falta de amor e de misericórdia. Aqueles homens sem nenhuma misericórdia, eles queriam o quê? Que aquela mulher fosse condenada, nem que seja para satisfazer o ego deles, e não é assim. Já viu aquelas, às vezes até na família, né? Ô pai, olha o que fulano fez, você não vai bater nele? Não tem um negócio assim, meio assim em casa, quando você tem filhos? Às vezes até no ambiente de trabalho, alguém que foi prejudicado, às vezes pode trazer uma coisa deturpada só para você castigar aquela pessoa. E não é essa a visão que Jesus está mostrando. Jesus vai nos mostrar com isso que, na verdade, a gente vai ver mais adiante, existe mais de uma forma da gente corrigir o pecado, a gente corrigir o erro de uma pessoa. Jesus está dizendo, não seja rápido em enxergar o pecado do teu irmão, sem você avaliar e analisar a tua própria vida. Às vezes você pega e julga alguém, e desce a lenha e fala mal, e você não enxerga que ao fazer isso, você já está indo contra os ensinamentos do Senhor. Amém? Entenderam isso? Então eu não posso ter essa visão. A minha visão é outra. Lógico que eu não vou passar a mão na cabeça de quem está cometendo pecado e erro, mas eu também entendo que eu não tenho autoridade da parte de Deus para exercer um juízo condenatório na vida daquela pessoa. Sabe por quê? Quem exerce o papel de acusador se assemelha a quem? A Satanás. A palavra fala lá em Apocalipse, no capítulo 12, 10, que ali diz que Satanás é o acusador dos irmãos e os acusa dia e noite. Eu não posso me assemelhar a esse tipo de gente cuja motivação era olhar a vida dos outros para ficar julgando, para ficar falando, para ficar reclamando, sem nem saber o que estava por trás daquilo, como nós vamos entender. Jesus está ensinando, queridos, que como Ele, nós devemos exercer amor e misericórdia e compreensão, porque nem sempre aquilo que enxergamos realmente é como é. Amém? Amém? Então, Jesus nesse texto, ele diz uma coisa importante: antes de você querer tirar, antes de você ficar olhando, até engraçado, porque no versículo 41 ele fala assim, você não repara o cisco que está no teu olho, mas você fica reparando o cisco no olho do outro, e você não se dá conta que você tem uma viga nos seus olhos. Aí no finalzinho ele fala assim, tire primeiro a viga do seu olho, aí você vai enxergar com clareza, para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você entendeu? Eu não vou mais apontar, tem um cisco no teu olho, não vou apontar mais o erro, mas eu vou ter, uma vez que eu tiro a trave dos meus olhos, e eu enxergo claramente, vou enxergar claramente na ótica de Deus, então eu não vou apontar o cisco no olho do outro, eu vou tirar o cisco do olho do outro. É diferente, não é? Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Amém? A terceira tipo de pessoas que nós temos é a motivação da pecadora. E na verdade ela não estava ali porque ela queria, mas ela viveu aquele encontro com o Senhor que transformou sua vida. Mas ela chega ali e ela é colocada de pé diante do Senhor, como diz a palavra. Deixa eu voltar para o texto. Então diz assim, que foi surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante do Senhor. Que grupo de pessoas é essa? Exatamente o grupo que nós nos encaixamos. De gente que peca. De gente, primeiro, que a sua natureza é pecaminosa. Mas de gente também que peca. Quem aqui não peca? Atire a primeira pedra. Ela estava ali porque ela precisava do Senhor. Ela representa os caídos, os pecadores, aqueles que são acusados, ou aqueles que são objetos de acusação, embora ninguém nem saiba o seu problema. Deixa eu perguntar uma coisa. O que será que levou aquela mulher a adulterar? O que será que estava por trás da motivação dela adulterar? E Satanás pode ter se utilizado do quê? De sentimentos. Talvez ela nunca foi uma mulher amada, não diz aqui se ela é casada ou não, apenas adúltera.
né? Então ela é adúltera pelo fato de deitado com outro homem que talvez fosse casado, que provavelmente fosse casado. Mas o que levou ela, ou como uma mulher casada de outra família, a deitar com aquele homem, nós não sabemos as motivações, mas algo a fez estar ali, né? Ela caiu, mas nem por isso ela era merecedora de tanta crueldade. Nem por isso era merecedora de tanta crueldade. Às vezes a gente vê o erro de uma pessoa e nós agimos com tamanha crueldade sobre ela. E a gente esquece que mesmo como sendo servos de Deus, nós também caímos. Nós também erramos. Ou será que nenhum de vocês aqui erram? Ou será que todos nós aqui cumprimos integralmente, 100%, os ensinamentos de Jesus? Vou te falar que há muita gente que nem sabe mesmo os ensinamentos de Jesus, não tem interesse em saber. Jesus disse que há muita gente que permanece em trevas. Por quê? Porque ele não quer se aproximar da luz, porque a luz denuncia o que ele faz nas trevas. Então tem gente que não quer saber de igreja, porque ele tem medo que na igreja o Senhor vai tratando, ele vai sendo, e ele quer permanecer naquele pecado. Amém? Tem gente que não quer saber de ser curado, quer saber de Deus, mas não quer saber de ser liberto, quer permanecer do jeito que ele é. Então a igreja também é um lugar de gente que pega. Só que qual é o problema? Pouca gente manifesta, diz qual é o seu pecado, busca ajuda para vencer o seu pecado. É ou não é verdade? Tem vergonha de dizer qual é o seu pecado. Aí eu caí. Olha, eu pratiquei o que é errado. Eu tenho uma situação na minha vida. Ore por mim, interceda, me ajude. É lógico que você não vai abrir a sua vida para qualquer pessoa na igreja, mas tem as pessoas certas que Deus estabeleceu. Então a pecadora representa, sim, as nossas vidas também, como não? Amém? Amém? Carecemos de Deus. Aquela mulher chegou ali carecendo de Jesus tremendamente, porque ela poderia morrer. E se nós não entendemos o quanto nós carecemos do Senhor, nós morremos. Porque, aliás, já estamos mortos por causa do nosso pecado, dos nossos delitos. É ou não é verdade? O que nos dá vida é o Senhor. O que nos tira da sombra da morte e traz para a vida é o Senhor. E a gente precisa de entender isso no nosso coração. Aí nós temos a quarta motivação, o quarto coração, que é o de Jesus. Diga comigo, o coração do meu Senhor. O coração de Jesus é um coração cheio de compaixão, de compreensão e de perdão. Como é o teu coração como cristão? Como é o teu coração como servo de Deus? Eu sou servo de Deus, mas estou pronto para julgar, para apontar, e eu não perdoo, não. Comparando o teu coração, e se é desse jeito, com o coração de Jesus, pode-se dizer que você é um cristão? Se você não exerce perdão, pode-se dizer que você é um cristão? Olha o que Jesus faz. A palavra diz que quando perguntam para ele, olha, a lei mandou, você diz o quê? O que Jesus fez? Ele se inclinou e começou a escrever no chão. Talvez Jesus deu uma oportunidade para aquelas pessoas pensarem o que elas estavam falando. Mas eles continuaram interrogando. E aí, você não vai dizer nada? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem aqui não tem pecado? Quem não tem pecado, atire. E fez o que de novo? Desceu e continuou escrevendo novamente. E o que aconteceu? Do mais velho ao mais novo, diz a palavra, todo mundo caiu na real. Sabe o que Jesus fez? Os caras chegaram com o holofote da lei apontando para aquela mulher, como se só eles estivessem ali numa coisa. Jesus pegou e falou assim, vira um pouquinho o holofote, olha vocês, examinem-se vocês mesmos. Uma coisa que a gente tem que fazer, nos examinar constantemente.
Examinar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Porque foi o que Jesus fez. Vamos falar de lei? Ah, é? Então Jesus não disse nada, não falou nada sobre lei. Jesus não abriu nenhum discurso, mas Jesus mudou o foco, o alvo. Ele pegou e inverteu, né, o holofote para ele. Já que vocês querem falar de lei, examine a vida de vocês segundo o que vocês estão dizendo e segundo a lei. A gente tem que fazer esse exercício, irmão. Examinar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos cear daqui a pouco. E naquela igreja, as pessoas tinham o costume de fazer as coisas como elas achavam que era certo. A igreja de Corinto era complicado. Um pegava o pão, comia primeiro. O outro pegava o cálice, porque gostava de uma birita. Aí naquela época era vinho mesmo. O cara tomava uma biritinha, já pegava o cálice primeiro e tomava. Não quero pão não, me dá só o cálice. E aí, Paulo, irmãos, vocês acham que vocês estão honrando a Cristo desse jeito? Vocês são todos cheios de divisão entre vocês. Um come primeiro, outro bebe primeiro. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo aqui. Vem aqui, ó. Isso aqui é o corpo de Cristo. Jesus falou assim, ó. Pega o meu pão, partir e dá entre vocês. Depois pega o meu cálice, cada um beba um pouco. Ouviram o que eu falei? Ouvimos. Agora vamos refletir, vamos examinar o coração de vocês, se vocês têm andado assim. Diga, examinar o meu coração. Diga, é o exercício espiritual que eu preciso fazer para não me tornar uma pessoa religiosa e duramente cruel. Você entendeu? Examine seu coração. Jesus simplesmente vira o holofote para ele e pede que eles iluminem, que eles examinem a si mesmos. Assim como Jesus, ao fazer isso, ele está mostrando também que existem outras maneiras da gente lidar com o pecado de alguém, com o erro de alguém, que não seja apenas querendo punição para a pessoa. Porque eles chegaram ali querendo o quê? Uma punição. Vamos matar, vamos apedrejar. Gente que só quer, sabe, desculpa a expressão, às vezes só quer ferrar o outro. E dizer, não, eu estou certo, eu estava certo. Quem somos nós diante de Deus para julgar às vezes o certo e o errado? Então Jesus está mostrando que existe outras formas da gente julgar as pessoas sem que seja acusação. Sem que seja, sabe, a exigência dessa reparação, dessa punição. Sabe qual é a outra forma? Se coloque no lugar delas. Vocês estão dizendo que ela não tem pecado, né? Agora, se coloquem no lugar dela. Se fosse vocês têm pecado ou não? Se coloquem no lugar dela também. É exercício. É o que Jesus está ensinando para a gente. E aí Jesus, ele faz uma coisa que assim, irmão, é definitivo. Diga todos nós. Olhe para o teu irmão, olhe para o irmão do seu lado. Diga assim, todos nós pecamos, caímos e necessitamos da graça de Deus. Amém? Todos nós pecamos. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Vocês podem jogar a pedra assim, mas eu quero aqui o cara que não tem nenhum pecado. E aí Jesus colocou todo mundo no mesmo patamar. Porque diz que desde os velhos cheios de religiosidade, os velhos cheios de leis inteligentes, começaram a olhar e falaram, nós não podemos fazer isso. E o jovenzinho que estava lá, começando a vida, também falou, eu não posso. Eu já fiz coisa errada na minha vida, eu já sei. Então é o seguinte, não tenho direito de pegar essa pedra e jogar nessa mulher. E a palavra diz que todos eles, um a um. Sabe o que Jesus está mostrando, irmão? Que independente do pecado, não tem pecado pequeno ou grande. Não tem como as pessoas falarem, mas é só um pecadinho. Não, pecado é pecado, seja ele grande ou não. O cara que matou e estuprou, ele é tão pecador quanto alguém que olhou e desejou a mulher do seu próximo. Não é isso que Jesus fala na palavra? Você não precisa chegar e adulterar. Se você olhar para uma mulher no teu coração e desejar uma relação com ela, você pecou. Você não deitou na cama com ela, você não foi para um motel, você não foi para lugar nenhum.
Você nem teve a relação com ela, mas você já pecou no seu... Então veja o que eu estou dizendo, não tem tamanho de pecado, não tem nível de pecado, tem pecado. E é o que Jesus coloca aqui como todo mundo no mesmo nível. E não tem idade, nem velho, nem pequeno. Então é Romanos 3:23. Não há distinção, diz lá a palavra. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O único que não tinha pecado naquele lugar era Jesus. Era o único. Os demais, todos estavam ali da mesma maneira. Jesus estava dizendo, todos pecaram. Todos necessitam de misericórdia. Ela precisa de misericórdia. E vocês se colocam na condição de julgadores. Também precisam de misericórdia. Porque, independente, vocês pecam de manhã, à tarde e à noite. Vocês pecam pequeno ou grande. Independente disso, todos precisam desesperadamente do perdão de Deus. Amém? Diga, eu preciso desesperadamente do perdão de Deus para ser restaurado, para ser transformado e viver uma nova vida em nome de Jesus. Amém? Algumas coisas que Jesus aconteceu com aquela mulher. Ao encontro de Jesus, aquela mulher, que nós podemos dizer, Jesus, a mulher e eu. Amém? Os versículos 9 a 11 diz assim, os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor, disse ela. E ele respondeu, eu também não te condeno. Vá, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Diga o que Jesus fez àquela mulher. Ele fez comigo. Amém? O que Jesus fez com ela? Primeiro, diga, ele transformou a sua vergonha, a sua humilhação em honra. Amém? Diga, o Senhor, ele quebra a vergonha. Diga, ele quebra toda a humilhação na minha vida. E ele me dá honra. Aleluia. Amém, em nome de Jesus. Diante de toda a acusação que aquela mulher chegou naquele lugar, ela foi exposta humilhantemente, porque pegaram aquela mulher. Imagina, Jesus estava com um monte de gente lá, o povo estava lá. Ainda chegou essa turma e colocaram ela no meio de uma roda. Olha a exposição. A mulher já não era uma mulher a mulher, na verdade, tinha uma posição que parece que ela só servia, de acordo com a cultura da época, ela só servia para ser esposa, ou seja, mãe, né? E esposa, mais nada. Ela não tinha qualquer valor na sociedade. Imagina a mulher pecadora, então. Se você analisar a figura da mulher, a mulher, querido, era tida por impura, por ser mulher. A própria condição dela ser mulher, dela menstruar, tornava ela impura por 7 dias. Você imagina dentro desse contexto a loucura que era durante 7 dias. E alguém que visse a mulher menstruada precisava denunciar que ela estava menstruada, porque ela não poderia sentar na cadeira. Ela não poderia encostar em nada. Imagina em casa. Ela não poder sentar na cadeira da sua casa para fazer uma refeição. Imagina não poder deitar na cama com o seu marido ou com um filho, porque ela estava menstruada. Porque aonde quer que ela tocasse, eu fico imaginando onde é que essa mulher dormia. E tudo sabe por quê? Porque as pessoas não entenderam o motivo que Deus deu aquela lei no meio de um deserto. Não entenderam os propósitos, como a gente está estudando. E aí criaram todo um tipo de situação que a mulher era tida por, numa condição terrível. Era tão terrível que o menino, quando nascia, ele era tido 40 dias impuro. Mas se era uma menina que nascia, não. O tempo dela, a impureza dela é maior, é 80 dias. Olha que coisa doida. E assim a mulher era vista, a mulher era tratada. E aquilo gerou uma situação tensa. Mas diante de tudo aquilo, diante de toda aquela humilhação, daquela vergonha, sabe o que acontece? Ela estava ali, diante de Jesus. E sabe o que Hebreus diz? Hebreus 12:2.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está à destra de Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é ignomínia? Vergonha profunda. Mas a Bíblia diz que ele foi exposto à vergonha profunda, porque na vergonha dele, você e eu nos tornamos honrados diante de Deus em nome de Jesus Cristo. Aquela mulher olhou firme para Jesus. E a palavra de Deus diz: olhe firme para Ele, porque é Ele quem vai quebrar a tua vergonha, é Ele quem vai quebrar a humilhação na tua vida, porque Ele passou por toda a vergonha, Ele venceu, hoje está à destra de Deus e é poderoso para te honrar, para mudar a tua vergonha em dupla honra. Aquela mulher chegou ali condenada e saiu justificada. A história dela não era mais de uma mulher adúltera, era de uma mulher que tinha a sua vida transformada por um encontro com Jesus Cristo. E Deus tem esse encontro para a nossa vida, um encontro de honra, um encontro que Ele quebra toda a humilhação na nossa vida. Não importa como os homens te enxerguem, Jesus te enxerga como nós vamos aqui domingo. Para Deus, você e eu, nós somos importantes em nome de Jesus Cristo. Diante de Deus, você tem valor, ainda que a tua própria família não te reconheça. Diante de Deus você tem valor em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, como o Senhor quebrou a vergonha daquela mulher, quebra e desfaz toda a humilhação, toda a vergonha na minha vida. Diga: o Senhor pode transformar a minha vergonha, a minha humilhação em dupla honra. Fala para Deus qual é a área da sua vida que Ele precisa agir e transformar em dupla honra em nome de Jesus. Senhor, levanta teu povo em honra na sua casa, no seu trabalho, aonde for, aonde você estiver, que o Senhor te levante em honra e dupla honra em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? A segunda coisa que Jesus fez àquela mulher, diga: Ele desfez todas as injustiças. Levanta tua mão e diga: em nome de Jesus. Diga: eu sirvo um Deus justo. Diga: Ele é justo, Ele é misericordioso e Ele age com justiça na vida dos que lhe são fiéis. Prepararam uma injustiça com aquela mulher. Quem eles queriam que fosse apedrejada? Uma mulher pega em... Mas sabe o que a lei dizia, irmãos? Olha a injustiça desses caras. A lei diz lá em Levítico 20:10 que o homem e a mulher, os dois que forem pegos em adultério, os dois têm que ser apedrejados. Cadê o homem? Cadê o cara com que ela estava deitada? Não era para fazer uma coisa justa? Se era para fazer uma coisa justa, vamos levar os dois. Mas como a mulher já era tido por pejorativa, como a mulher já era tida por, isso tem valor, vamos descer o pau só nela, vamos descer a pedrada só nela. Não, você fica aí, você é homem mesmo, você é parça nosso. Olha as injustiças da vida, irmão. E o Senhor corrigiu a injustiça. Ela não cometeu pecado sozinha. É como eu disse para vocês, alguma coisa levou aquela mulher a deitar com aquele homem. Então ela não pecou sozinha, mas por ser a parte mais frágil, as pessoas queriam aplicar uma lei nela injustamente, e Jesus restabeleceu o equilíbrio da justiça. E é isso que o Senhor faz com a nossa vida. A gente não precisa ficar buscando, sabe, ou até mesmo se martirizando, ou até mesmo aceitando a injustiça como se fosse justiça para nós ou da parte de Deus. Não. Busque justiça em Deus. Você serve um Deus justo. Ainda que você tenha errado, busque justiça em Deus. E não aceite a injustiça dos homens na tua vida. E ainda que você esteja vivendo uma situação de injustiça, clame àquele que pode fazer justiça a você. Jesus fez justiça. E Ele quer fazer justiça na sua vida. Amém? Jesus quebrou toda a condenação. Levante as duas mãos, não uma só. E diga ao Senhor Jesus:
Ele desfez toda acusação e me justificou. Diga, Ele é o Filho amado, enviado para me perdoar. Diga, e a mim, eu que estava morto nos meus pecados, na minha transgressão. Diga, Ele me deu vida, perdoando os meus pecados. Diga, Ele cancelou o escrito de dívida das ordenanças que me era contrária. Diga, Ele removeu completamente, pregando naquela cruz e me justificando para que eu seja livre. Não tem condenação contra a tua vida em nome de Jesus Cristo. Sabe o que acontece? Aquela mulher chegou ali acusada, mas sabe o que Jesus fez? Profeticamente, aquilo que diz lá em Colossenses 2, você repetiu comigo. A palavra de Deus diz, um monte de coisa era contrária. E é verdade, ela foi pega. Tinha provas. Ninguém podia negar. Realmente ela errou. Mas Jesus falou, mulher, vem aqui, eu vou te justificar agora. E é o seguinte, pegou o escrito de dívida e rasgou naquele lugar, como Ele fez na tua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Você não tem mais que andar acusado pelo teu passado, ou você não tem que aceitar a acusação que venha de pessoas. Oh, mas você quer dar uma de certinho agora, e você fez isso e isso. É verdade, eu fiz, mas Jesus, Ele rasgou toda a minha condenação. Ele me limpou pelo preço do seu sangue. Ele foi naquela cruz, Ele levou sobre si os meus pecados, para que hoje eu seja livre e não ande mais em acusação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós somos livres de todo pecado. Entenda isso no teu coração. E isso pela graça de Deus, porque ela não teve que fazer nada. Foi graça. Jesus, naquele momento, Jesus justificou pela graça. Não teve que fazer nada. Ficou ali estática, olhando, como que esperando. Pode esperar de Deus, dos homens, se você pisar um fiozinho que for, se você fizer 10 coisas e errar uma, você será massacrado. É ou não é verdade? Você pode fazer milhares de coisas certas, você faz uma, você já vira alvo de perseguição, de lutas. Mas o Senhor, pela sua graça, ela encontrou graça diante do Senhor. Nós abrimos o culto falando o quê? Que pela graça de Deus nós fomos salvos. Pela graça de Deus, nós que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pela graça de um Deus poderoso, de um Deus que olhou para as nossas vidas e falou, eu vou salvá-los do poder da morte, eu vou salvá-los do poder do diabo, eu vou arrebatá-los. Mas como eu vou fazer isso? Isaías 61 diz que ele olhou e não encontrava ninguém, mas diz que um se levantou e disse, eis-me aqui, meu Pai. Jesus nos amou imensamente, irmãos, e Ele continua nos amando. A gente que não se ama, porque a gente peca, e aí muitas vezes a gente erra e fica naquela, não, mas de novo, vá lá diante do Senhor, com o coração sincero, arrependido, confesse o teu pecado, Ele diz, Ele é fiel e justo, Ele continua fiel e justo para vos perdoar. Ele rasgou o escrito de dívida. Não se acuse por mais nada na tua vida. Amém? Ali aquela mulher encontrou libertação. Jesus disse para ela, vá e não peques mais. Mas Jesus disse, vá. Jesus a enviou. E disse, você chegou aqui acusada. Você chegou aqui presa ao pecado. Mas eu te envio agora livre. Livre de todo o pecado. Livre de toda acusação na sua vida. Diga, Jesus é aquele que pode quebrar as cadeias de pecado na minha vida. Diga, Jesus é aquele que pode me colocar em liberdade. Diga, se eu conhecer a verdade. Diga, a verdade é Cristo. Diga, verdadeiramente eu serei livre. Aquela mulher dentro do seu ciclo religioso, com certeza ela ouvia falar de Deus, mas foi Jesus quem colocou ela em liberdade.
Não é todo mundo que fala de Deus que é livre. E nem é todo mundo que invoca o nome de Deus que vai ser livre. Porque a libertação, João 8,36, ela só se dá quando eu conheço verdadeiramente a Jesus Cristo. Amém? E a última coisa que eu quero dizer para você. Pode ficar de pé. Diga assim para o teu irmão: a graça de Deus nos dá uma responsabilidade. Amém? Eu preciso encerrar falando isso para você. Porque Jesus a colocou em liberdade. Jesus quebrou a condenação. Jesus quebrou a humilhação. Mas no final Jesus diz o quê? Vá e não... Cadê aqui? Deixa eu ver. Agora vá e abandone sua vida de pecado. A graça de Deus, ela salva. A graça de Deus, ela liberta. A graça de Deus é algo tremendo na nossa vida. Mas não é essa banalidade que as pessoas estão fazendo com a graça de Deus. Ah, Deus entende, Deus compreende. Como se Deus aceitasse o pecado. A graça de Deus, ela não é conivente com o erro. Jesus dá uma direção clara para ela: vá e não peques mais. Ou como diz a minha tradução, abandone a sua vida de pecado. Porque eu não posso conhecer a graça de Deus e continuar numa vida de pecados. A palavra de Deus lá em Romanos 6, de 1 a 2, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Diga para o teu irmão: nós morremos para o pecado. Agora diga: eu morri para o pecado e vivo para Cristo. Amém? Nós temos que ter essa consciência em nós. Tem gente que transforma essa graça, como a palavra de Deus, Paulo diz aqui, né? Eu vou permanecer no pecado só para que a graça de Deus aumente. Não, isso é um engano. Eu preciso viver uma vida transformada. Jesus enviou aquela mulher para viver uma nova vida. Uma vida livre do pecado. Uma vida que Deus tinha reservado para ela naquele dia, mesmo que por força dos outros, mas ela encontrou o viver que Deus tinha para ela. Então, a gente tem que considerar que aquela mulher cheia de culpa, aquela mulher cheia de indignidade naquele dia, ela saiu diante do Senhor, redimida do seu pecado. Diga: eu sou redimido do meu pecado pelo sacrifício de Jesus. Ela saiu naquele dia dignificada. Jesus deu a ela uma honra. Deus tem honra para a sua vida. Deus tem uma glória maior para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que procuravam o teu mal vão ver a honra de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ela saiu dali assim, porque a graça de Deus se manifestou sobre ela. A graça de Deus se manifestou no meio da maldade. Nós vemos um tempo de maldade, onde muitas vezes dentro da nossa casa, as pessoas da nossa casa estão procurando o nosso mal. Mas eu quero dizer, a graça abundante do Senhor a teu favor, em nome de Jesus Cristo. E ela vai ser superabundante. Superabundante graça. Amém? Você pode curvar a tua cabeça por um instante?